Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. E, mais uma vez, lembrando, né, que estamos aqui todos voluntários, vamos nos esforçar para estar presentes de corpo e alma, porque são poucos minutos para ouvir, né, o que a doutrina nos traz, para fazer as nossas reflexões. E hoje estamos voltando, né, vamos dizer assim, ao nosso estudo habitual, depois desse mês de novembro, né, comemorando os 40 anos aqui do GEPA, que foram palestras variadas, né, temas variados, temas livres. E assim estamos de volta ao Livro dos Espíritos, tá certo? E a todo esse conhecimento que essa doutrina nos traz. E eu vou começar hoje, inclusive, com uma frase de Sócrates, e com a lembrança que, mesmo que seja de uma maneira muito simples, de uma maneira muito pequena ainda, mas que cada um de nós não deixe essa chama se apagar, esse conhecimento espírita. Porque vocês vejam que o que nós estudamos hoje, e tantos ensinamentos assim, plenos de verdade, plenos de sabedoria, vem de séculos, de milhares de anos atrás, de Platão, de Sócrates. Então, se chegaram até nós, é porque alguém guardou isso, alguém foi passando isso. Então, que também a doutrina espírita, que é tão recente, né, que ela não se apague, a gente sempre mantém acesa essa chama, que a gente colabore com isso, ela não vai se apagar, mas se cada um de nós ainda vai aumentando, vamos dizer assim. Aí Sócrates, eu lembrei disso porque essa frase de Sócrates: empregue o seu tempo em melhorar a si mesmo através dos escritos de outros homens e facilmente irás aprender o que os outros aprenderam arduamente. Porque não foi fácil, gente, a construção da doutrina espírita. Certo? Então vamos dar continuidade ao estudo, né, do nosso livro, o Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, as leis morais. Estamos na 8ª lei, que é a lei de igualdade. Para aqueles que já conhecem, né, são 4 partes. Estamos na terceira parte, é o terceiro livro, e referente às leis morais, que são 10, estamos na 8ª, na lei de igualdade. Dentro dessa lei de igualdade, ela contém 7 itens. Já foi estudado o primeiro, igualdade natural, o segundo, desigualdade das aptidões, e hoje estamos no terceiro item, desigualdades sociais. São apenas 2 questões, a 806 e a 807. Nos demais, é bem interessante, vou só citar para vocês ficarem curiosos, aqueles que muitas vezes não vêm seguidamente no sábado, mas vai ser estudada a desigualdade das riquezas, as provas de riquezas, da riqueza e da miséria, a igualdade entre homens e mulheres e, finalmente, a igualdade perante o túmulo, né? São assuntos bem interessantes. E para que a gente inicie o nosso estudo, vamos dar um contexto, já que paramos esse tema, né, sobre essa lei durante todo o mês de novembro, vamos dar uma relembrada, vamos dizer assim, desse contexto, dessa igualdade natural, essa desigualdade das aptidões. E para início a gente pode pensar o seguinte, pode perceber o seguinte, que o materialismo, vamos fazer uma comparação, e o materialismo, o que é que ele nos traz? O materialismo é uma doutrina que ela acredita, ela diz que nós somos apenas matéria. Então, tudo que nós sentimos, todos os nossos pensamentos, nossa memória, alegria, tristeza, inveja, bondade, seja o que for, tudo é um produto da mente. Morreu, acabou, não tem mais nada. Essa é a doutrina do materialismo. E dentro dela, ela diz uma coisa interessante, que é que todos os homens devem ter os mesmos direitos perante as leis. Que leis? As leis criadas, escritas, construídas por nós mesmos, pelo homem, ao longo do tempo. Então, todos os homens devem ter os mesmos direitos perante as leis. E tem alguns que são direitos universais, né? Tem algumas leis que é para determinada região, para determinado país, e tem outras que é universal, ou seja, é para todo mundo.
o direito à propriedade individual. É um direito universal. Então, você veja que a igualdade entre os homens é apenas uma igualdade perante as leis. Não é uma igualdade de capacidade, de riqueza, de merecimento. Não. É uma igualdade apenas perante a lei. E esse materialismo, ele diz também que nós, os homens, somos diferentes, desde o nascimento até a morte. E por quê? Qual a causa, vamos dizer assim, o resultado dessa diferença? No caso, são dois fatos. Primeiro, os próprios corpos, porque nós podemos ter uns termos corpos saudáveis, outros terem corpos deficientes. E outra causa também é a nossa experiência dentro do contexto social, na vida social. Então, o que é que ele está dizendo? Que o nosso acervo material, as riquezas que nós construímos, ela vai depender de quê? Da nossa capacidade, da nossa inteligência, né? E deve ser respeitada por todos. O homem tem o mérito de se enriquecer, né? Por conta própria, respeitando o direito de propriedade do outro. Ou seja, o materialismo diz que a aquisição de riqueza por métodos violentos, ele não pode, é proibido, deve ser punido, tá certo? Então, a igualdade de direitos é perante as leis. Não significa que os homens sejam iguais para o materialismo, é perante as leis. E as desigualdades, ele vai explicar, que a desigualdade das riquezas que nós encontramos é uma consequência natural da desigualdade dos homens. Se um tem um corpo saudável, ele pode trabalhar mais, se ele tem uma capacidade maior, se ele é inteligente, ele pode ter mais do que o outro. É uma coisa natural. Então, se ele vai ter mais, a desigualdade está explicada dessa maneira. Então, vamos para o Espiritismo. O que é que o Espiritismo nos traz? O Espiritismo espiritualista. Somos espírito e habitamos um corpo, temos uma matéria, certo? Temos um corpo, mas e temos a essência. Então, o que é que o Espiritismo nos mostra, nos fala em relação a esse espírito? O que é que ele diz? Que todos os espíritos, todos, foram criados iguais. Foram criados iguais. Inclusive fala simples e ignorantes. Isso? Então, todos os espíritos foram criados iguais e se tornaram moralmente diferentes, né? Após o quê? Diversas encarnações, diversas existências e também de acordo com a nossa própria vontade. Então, nós fomos criados iguais, nos tornamos diferentes ao longo do tempo. A gente tem vários exemplos, né, das pessoas, inclusive, dentro do nosso contexto, do nosso planeta, da nossa vida, ainda muitas pessoas que a gente sabe, pelas suas atitudes, que são diferentes, são mais evoluídos do que nós, tá certo? E também o maior exemplo, né, que nós temos, né, de Jesus, né, a sua diferença ao longo do tempo, e tantos outros, Buda, Krishna, outro aí bem grandão, Confúcio, e etc. Tá certo? Então você vê que depende de nós, né? Então Deus, ele concedeu a todos o quê? Os mesmos direitos naturais. Deus concedeu a todos e todos estão submetidos às mesmas leis naturais. E uma coisa interessante, gente, todos vão atingir a verdadeira felicidade. Vamos entender essa igualdade, né? É interessante. Deus deu a todos os mesmos direitos naturais, todas as leis naturais são para todos, não é seletivo. Todos estão submetidos a essa lei e todos chegarão à verdadeira felicidade. E por falar nessa felicidade, essa palavrinha felicidade, e às vezes no contexto atual a gente se pergunta o que é felicidade. É ter prazer, é ter satisfação. No contexto atual, às vezes, se você for fazer uma enquete, a felicidade para mim, felicidade era eu ter uma casa na praia, eu viajar, conhecer o mundo todo e tudo isso. Então, a gente nota que foi ocorrendo ao longo do tempo, um esvaziamento do sentido, do significado das palavras. E Platão já se preocupava com isso, já falava isso, Platão. Ele dizia que o esvaziamento das palavras gera o pior dano que possa acontecer,
que é a impossibilidade de transmissão de conhecimento. Se você distorce o que aquela palavra significa, então às vezes você não sabe como se comportar, qual o caminho que você vai se conduzir para chegar àquele fim, ao que realmente significa aquilo. E felicidade, se a gente for olhar, no indo-europeu, bem antigo mesmo, na raiz mesmo, felicidade, quando foi construída, significava amamentar. Já no latim, ela vem da palavra félix, que significa fértil, fertilidade, produzir. Então, a gente nota que entre essas palavras tem uma certa combinação, ou seja, felicidade é doar, não é reter, não é ter, é doar. Jesus, nosso exemplo. Jesus, ele é feliz, né? De uma maneira suprema, ele é o espírito puro, ele tem a felicidade suprema, ele doa todo o seu amor incondicional. E essa felicidade, ele está aqui, ele está feliz. Ele está em Gaza, na Ucrânia, ele está feliz. A felicidade, a gente não compreende como isso acontece, porque nós somos espíritos inferiores, a gente precisa entender, compreender muito bem como é que Jesus pode ser feliz de uma maneira suprema, estando nesses lugares. Mas com a doutrina espírita, a gente vai compreendendo um pouquinho. E é interessante que essa felicidade, às vezes aqui mesmo, a gente já tem um germezinho dela. Um germe é uma coisa muito pequena, mas eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso. Aquele sentido, aquele sentimento, aquele estado que a gente sente, por exemplo, quando você... Uma coisinha boba. Alguém quer atravessar a rua, é um idoso, é um deficiente de visão, físico, seja o que for, e você voluntariamente, tá certo? Você se dispõe e vai e ajuda aquela pessoa quando chega no outro lado, ela olha para você e agradece, a gente sente um bem-estar, a gente se sente bem, a gente se sente gente, a gente se sente humano. Isso é um germezinho dessa felicidade. E nós vamos sentir quando a gente puder fazer de uma maneira bem mais ampla. É diferente quando você ganha um carro novo, uma roupa nova, uma joia, você se sente feliz, se sente. Mas se você for comparar, o seu estado interior é diferente, certo? Então, a felicidade é esse doar. E toda essa nossa caminhada, nós estamos justamente para atingir a nossa meta, que é ser feliz. E voltando aqui ao que o Espiritismo fala em relação à igualdade, né? Existe o quê? Uma igualdade na origem dos espíritos, uma igualdade nos direitos e deveres perante a lei de Deus e no estado final de ser alcançado por todos. E por falar em lei, quando a gente fala lei de Deus, a palavrinha lei também é outra, que foi esvaziada ao longo do tempo. Para o budismo, lei significa Deus, significa o uno. Então, Deus está, a lei está para todos. O braço dele está estendido para todos nós. Então, não é uma lei escrita, não é que vem naquela tábua de Moisés. Não é uma lei escrita, é o próprio Deus, certo? E o Espiritismo também fala, em relação aos homens, né? Quando ele fala homens, todas as vezes que vocês encontrarem na doutrina em relação aos homens, a espiritualidade, Kardec está dizendo o espírito encarnado, tá certo? Ele não, lógico que as leis de Deus são para tanto o espírito desencarnado como para o encarnado, mas tem certos momentos, certas atitudes que é direcionada diretamente para o encarnado. Então, somos diferentes em graus evolutivos. E nós entendemos por quê? Porque nós passamos por várias existências. E temos essa lei de igualdade, ela vai estabelecer que somos todos iguais, né, perante Deus. E de tudo isso vai nascer o quê? O dever de cada homem de respeitar os direitos naturais do outro. Ou seja, toda ação ela só será moral se respeitar os direitos naturais do outro. E para a gente ter esse dever, que nós temos direitos e deveres, e para a gente compreender esse dever perante o outro, respeitar até o direito do outro, vamos dar um exemplo que talvez fique melhor de entender. Por exemplo, dizer a verdade. Dizer a verdade em vez da mentira, para manipular alguém, é uma ação moral. Ou seja, porque a gente respeita o outro. Se tem um paciente numa fase terminal, por exemplo,
tem um tratamento A e um tratamento B. Se você chega para ele e explica o tratamento A, os prós e os contras, o tratamento B, os prós e os contras, e deixa ele resolver, ele decidir. Então você está fazendo uma ação moral, você está dizendo para ele a verdade, dando o direito a ele de fazer a sua escolha. Se quer a cirurgia, se não quer, se quer só o medicamento e assim por diante. Ajudar alguém, né, de uma maneira voluntária e não por coerção. Alguém está precisando de ajuda. Eu vou ajudar, eu tenho direito e tenho dever e vou cumprir isso, mas eu não posso sozinha. Eu também tenho o direito de solicitar a vocês. E eu tenho até um dever em relação a quem seja essa pessoa. Eu posso fazer isso, mas deixando aquele o direito de ajudar ou não, se ele quiser ajudar, como queira ajudar. Eu não vou apontar, você ganha mais, você vai dar mais, ele te fez um favor, então você agora tem que retribuir. Não. Então, isso é uma ação moral, é a gente respeitar o direito do outro. E à proporção que vamos cumprindo o nosso dever, nós vamos tendo o merecimento de um dia chegar ao reino de Deus. Isso vamos ver daqui a pouco na frente. Então, na questão lá um pouquinho atrás, a 803, dessa lei de igualdade, Kardec perguntou, né? Perante Deus são iguais todos os homens? E a resposta sim, todos tendem inclusive para o mesmo fim e Deus fez a lei para tudo. E Kardec dá uma explicação bem rápida, né? Dá um parágrafo aqui falando que todos os homens estão submetidos a todas as leis, as mesmas leis, e todos nós nascemos fracos igualmente, ou seja, fracos no sentido de sujeitos a doenças, às dores, tá certo? Não tem nenhum homem que Deus concedeu a superioridade natural, né? Em relação ao nascimento ou à morte. Todos nós somos iguais, todos nós estamos sujeitos às mesmas dores, né? Às mesmas vicissitudes da vida. Então, nós nascemos diferentes, fisicamente e principalmente nas faculdades, né, nas capacidades, nos conhecimentos, intelecto, morais, porque nós somos espíritos dependendo da nossa evolução. E nós chegamos a tudo isso, ao que nós somos hoje, de acordo com o nosso livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio. Então, tem aqueles que vão a passo de tartaruga, outros vão mais rápido, vão de foguete, né? Então, esse livre-arbítrio, que é uma lei de Deus, ele permite que nós façamos as nossas escolhas, as nossas ações, e assim a gente se torna responsável, né, por aquilo que somos. Então, de tudo isso, sendo os homens, né, diferentes, né, nessas faculdades, nesses conhecimentos, e de acordo com as suas escolhas, ainda tem outro porém, e é aquele momento que nós estamos voltando aqui para a Terra, a lei, que também é uma lei das escolhas, das nossas provas e expiações. Então, tudo isso nós queremos dizer o seguinte, que as condições em que cada um de nós nos encontramos hoje na vida corporal, né, se você é saudável, se você é doente, se você é rico, se você é pobre, se você está em tal situação, tudo isso foi dependendo dessas condições, dessa evolução. E o que nós encontramos aqui, por exemplo, no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade, ela é resultado da construção de nós mesmos, dos próprios homens, que fomos construindo. E foram fazendo leis, não baseadas na lei de Deus, né? Eles foram criando leis e instituições, devido ao orgulho e ao egoísmo, então foi criada leis o quê? Injustas, leis que alimentaram os privilégios de uns, em detrimento de outros, né? E se eles, por acaso, nós tivéssemos tomado as leis naturais como parâmetro para as nossas legislações, né, para a criação de nossas instituições, então nós teríamos, com certeza, uma sociedade mais justa, né, em melhores condições, certo? E tem uma questão interessante, que nós vimos na Revista Espírita, de outubro de 1861, é de Erasto. Erasto é um espírito que colaborou muito na construção da doutrina espírita. E é uma mensagem longa que ele deu, na época, na Sociedade Espírita, e solicitou a Kardec que essa mensagem fosse lida por ele nas suas viagens, né, que ele ia
para ensinar, para orientar aqueles novos adeptos ao Espiritismo. E era justamente sobre essa igualdade dos temas. E eu vou ler apenas pequenos trechos, né? Ele diz assim: seja como for, creio dever restituir a ela, ou seja, a palavra igualdade, sua significação cristã, conforme aquele que, dizendo, dai a César o que é de César. E Erasto explica: então, espírita, a igualdade proclamada pelo Cristo é a igualdade ante a justiça de Deus. Isto é, nosso direito conforme nosso dever cumprido. Isso, aí, só assim a gente vai subir na hierarquia, né, dos espíritos e atingir o reino de Deus, atingir os melhores mundos, né, onde reina a perfeita felicidade. Veja só, nosso direito conforme cumprido o nosso dever. Ele fala também que para isso não são levados em conta nem o nascimento, nem a fortuna, a riqueza, se é pobre, se é rico, se é forte, se é fraco, não. Materialmente, nenhum leva mais do que outro, tá certo? Não leva nada de diferente. O dinheiro lá, ele não compra os direitos, né? Os direitos são iguais para todos. Igualdade diante de Deus. É isso, a verdadeira igualdade, tá certo? Não vos será perguntado o que possuístes, mas o uso que fizeste do que possuíste. Então, não vimos ensinar aqui, abaixo, ou seja, aqui na Terra, não vimos ensinar que aqui embaixo deveis ser todos iguais em riqueza, saber e felicidade, mas que chegareis todos à vossa hora e conforme os vossos méritos, à felicidade dos eleitos. Então, de acordo com o mérito de cada um. Meus caros espíritas, eis a igualdade que tens direito, a que vos conduzirá o espiritismo emancipador, a que vos convido com todas as forças. Para atingi-la, que deveis fazer? Obedecer a estas duas palavras sublimes, amor e caridade, que resumem admiravelmente a lei dos profetas. Então, após essa lembrança dessa lei de igualdade, vamos ver as nossas duas questões. A 806, Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A gente lembra que a palavrinha de lei da natureza, a lei de Deus, é a única verdadeira que nos leva à felicidade. Ela nos diz o que devemos e não devemos fazer, e a gente só é infeliz quando se afasta dela. É a única. Então, será que essa desigualdade das condições sociais é uma lei de Deus? Então, pelo que nós já falamos, a gente já sabe que não, né? Que é obra do homem e não de Deus. É a resposta. E tem um desdobramento dessa questão, a 806A, que ele diz o seguinte: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Isso é importante, gente. Tem uma esperança, né? Tem esperança ou não tem? E na primeira frase, a espiritualidade já diz o seguinte: eternas, somente as leis de Deus o são. Somente a lei de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, ou seja, essa desigualdade, ela vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Às vezes, a gente conversando, a gente diz que o mundo está cada dia pior. Antigamente era melhor, mas não era, gente, não era. Há tempos e tempos atrás, lá em Roma, nascia um deficiente, os pais tinham o direito de matar, e é quase uma obrigação. Porque se era um homem, não ia para a guerra, se era uma mulher, não ia procriar, então para que viver? Ia só ser um atrapalho na sociedade. E ao longo do tempo, muitas coisas, a escravidão, o trabalho escravo, né, era uma coisa comum. Ainda tem hoje? Tem, mas é bem menos. Até mais moderno, vamos dizer assim, mais para frente, as construções dos nossos prédios, né, já tem que ter rampa para deficiente, tem que ter banheiro para deficiente. São coisas pequenas ainda. Quando a gente compara principalmente com a tecnologia, a gente acha a tecnologia avança muito e esse sentimento, essa desigualdade entre um e outro, a gente acha um pouco mais, é melhor hoje do que antigamente. Pode ficar certo se a gente for prestar atenção. Agora tem uma coisa importante que ele diz aqui nessa resposta. Veja só. Antes ele disse, né, que desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Restará apenas a desigualdade do merecimento. E é bem claro isso. Nós não vimos que cada um
segundo as suas obras. Então, é claro que esse merecimento, essa desigualdade no merecimento continua existindo. É por isso que nós temos espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. São diferentes. E sempre vai existir isso, essa desigualdade no merecimento, porque Deus está criando sempre. Ele nunca parou, nem vai parar. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Não tem aquela história do sangue azul, né? Isso aí um dia, aqui no nosso planeta, ele está se referindo especificamente ao nosso planeta. Um dia teremos um planeta de regeneração e não existirá mais isso. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social, depende da sua construção moral. Então, em resumo dessa questão 806, o que é que a gente nota? O que é que ela fala para a gente? Desigualdade social, ela é construída. Ela não é natural, ela não vem de Deus. Pode e deve ser superada. Qual a sua raiz moral? O egoísmo e o orgulho. E o progresso social depende de quê? Da nossa transformação social. A nossa sociedade é o resultado de cada um de nós. Então, a mudança está em nós. Mude e você vai mudar lá fora. Quanto mais dentro, né, mais fora. Então, você tem que se construir cada vez mais e ser um ser humano melhor. A questão 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Isso nós vemos até hoje, de uma maneira mais branda, vamos dizer assim, um pouco menor, às vezes às escondidas ainda, não tão claro, tão evidente como a gente via antigamente, mas ainda existe, né? É aqueles que têm superioridade, seja porque é o patrão, seja porque tem mais dinheiro, tem mais poder, e ele usa dessa posição em proveito próprio para oprimir os fracos. E a resposta: merecem anátema, ou seja, punição, condenação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Ou seja, não é que Deus castigue, somos nós mesmos. Lembra da lei das escolhas de provas e expiações? Nós, quando estamos do outro lado, a gente tem uma visão mais ampliada e a gente vai escolher determinadas provas, determinadas expiações para que a gente se melhore. Nós mesmos somos o participante dessa construção e dessas escolhas. E ele pede para a gente, que Kardec, na sua metodologia, ele bem pedagógico, né? Tudo que nós estamos estudando no livro dos Espíritos, estão tudo muito conectado. Então, na questão lá, no terceiro capítulo dessa mesma parte das leis, quando fala da lei do trabalho, ele tinha perguntado que se deve pensar nos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Aí a resposta: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgridem a lei de Deus. E mais adiante, eu vou adiantar aqui um pouco, eu achei interessante, gente, foi em relação, também lá na Revista Espírita, a gente falando dessa desigualdade, de ter o pobre, de ter o rico e tal, aí tem uma mensagem lá que foi de um espírito em Bordeaux. Ele disse assim, eu vou ler um pedacinho para que a gente entenda como é importante, no nosso estudo da doutrina espírita, a gente ver sempre o contexto, não só na doutrina espírita, seja em quem for. Principalmente hoje na internet, às vezes você pega uma frase, pega uma falazinha assim, e dali vem aquela confusão, e aquela interpretação toda fora do contexto. Veja só, em vão, isso é uma das partes, tá certo? Da mensagem, não é a mensagem toda não. Em vão, os filantropos de vossa terra sonham com coisas que jamais verão realizadas. Lembrai-vos destas palavras do Cristo. Sempre tereis pobres entre vós. Sempre terei pobre entre vós. Aí tem gente que dizia, puxa, se sempre vai ter, então não vou ajudar. Vai ter de qualquer jeito. Ou então, Jesus está dizendo que sempre vai ter pobre, quer dizer, não adianta a gente querer melhorar isso, que não vai conseguir. Então, vamos ver o contexto. Isso está escrito em João, Mateus e Marcos. Vou ler só de um. Porque os pobres, quando Jesus fala, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes.
Agora vamos explicar o contexto onde Jesus disse essa frase. Isso ele estava na casa de Marta, de Maria, irmã de Lázaro, tá certo? Ele estava, era poucos dias da Páscoa, ele ia ser preso e crucificado, e Maria, a irmã de Lázaro, o que ela fez? Ela pegou um perfume caríssimo e colocou na água para lavar os pés de Jesus e para unçar na sua cabeça, né? Para dar aquela homenagem, aquela honra a ele, né? E foi criticada por alguns discípulos, principalmente por Judas. Ele disse, puxa, eu podia ter pego esse perfume, era um perfume que eles ali, pobres, eles tinham que trabalhar o ano inteiro para poder, era o valor de um perfume daquele. Eles podiam pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Aí Jesus fala, ele reclama dizendo isso, né? Foi quando Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre. Ou seja, Jesus não estava dizendo que não era para ajudar os pobres, que ele era melhor do que os pobres. Não, ele estava apenas salientando que aquele momento ali era genuíno. Não ia ser repetir aquilo ali. Então, ela queria fazer aquela homenagem a ele, e era um momento único, enquanto que os pobres, ele ia ter outras oportunidades. Então, ou seja, é uma questão de Jesus mostrar para eles que aquele momento era único, tá certo? Não era que Jesus estivesse querendo dizer que não ajudasse os pobres. Claro que não, né? Em toda a mensagem do Cristo, ele vem dizendo que a gente deve ajudar a todos, e principalmente o que tem menos, em todos os aspectos. Aí, voltando ao texto aqui da Revista Espírita, quando ele fala dessa palavrinha de Jesus, né? Dessa palavra, sempre tereis pobre entre vós. Aí ele continua dizendo, o conhecimento espírita, entendes a justiça e a necessidade dessa desigualdade. Entendes porque Deus não fez todos os homens ricos e felizes. Agora sabeis se essas diferenças construídas por nós mesmos, pelo egoísmo e pelo orgulho que ainda cultivamos. Sabeis ainda que a pobreza é uma expiação ou uma prova que devemos buscar aliviar, mas não usar utopias para fazer os infelizes sonharem com uma igualdade impossível. Com certeza, com uma organização social sábia, seria possível aliviar muitos sofrimentos. E é isto que se deve ter em mira. Mas pretender fazê-la desaparecer da Terra é uma ideia quimérica. Nós somos um planeta de expiações e provas. As leis que nós vivenciamos, as leis construídas pelo homem, são leis baseadas e a raiz no seu orgulho e no seu egoísmo, então jamais teremos, baseado nisso, uma sociedade justa. Só vamos ter isso quando a gente se construir, né, como os espíritos melhores, e fazer nossas leis baseadas nas leis de Deus. Por exemplo, os espíritos bons, eles não têm as mesmas vicissitudes que nós. Eles não passam pelos que nós passamos. Até o seu corpo não é denso como o nosso. Tá certo? Então, em resumo, do nosso estudo de hoje, a mensagem central é que os homens, eles têm a responsabilidade moral de combater a desigualdade, né? Por meio da solidariedade e da justiça. Pois ela, ou seja, a desigualdade não é uma condição imposta por Deus, mas sim uma consequência das imperfeições morais humanas. Então depende de cada um de nós transformar o nosso planeta de um inferno para um paraíso. Jesus nos abençoe, que a gente continue levando esse estudo à frente.